Eu acho de suma importância que nós conheçamos as nossas leis, que nós nos aprofundemos nelas, nos meandros delas, né? Para que a gente possa ter uma compreensão melhor e também para que a gente possa explicar para as demais pessoas qual é o embasamento da Torá, né? O embasamento acerca da Torá, para essas leis e quais são os princípios que norteiam a nossa compreensão do que são as 7 leis universais. Eu digo isso para vocês porque muitas pessoas questionam e levantam várias perguntas e várias proposições, muitas vezes contra os princípios universais. Isso é algo bastante preocupante, né? Então nós devemos ter aí elementos para explicar para as pessoas por que as coisas são da forma como são. Ok? Um dos primeiros pontos que muitas pessoas vão alegar é que as leis noahidas, as leis noéticas, não se encontram na Torá, não são da Torá. Talvez esse seja o argumento mais fraco, o argumento mais tíbio, mais pífio, né, que você possa ouvir. Porque a Torá ela é constituída de vários mandamentos de cunho moral, de cunho ético, e obviamente os mandamentos noahidas estão, né, de alguma forma inseridos no contexto da Torá antes mesmo da entrega da Torá escrita para Moisés no Sinai. É o que nós chamamos de direito de lei universal, ou seja, que está presente em todas as civilizações. Ok. Até aí, tranquilo, eu acho que é um argumento bastante fraco, realmente, quando as pessoas lançam mão disso. Mas há pessoas também que pensam que as 7 leis, elas se resumem àquilo que está no código, né? No código universal, no código noético. Nós falávamos ainda essa semana de derivações dessas leis. Mas essas derivações, elas também não são tão complexas assim, porque elas são possíveis de serem deduzidas ou de serem, de alguma forma, derivadas desses próprios princípios mestres, digamos assim, desses 7 princípios mestres. Então aí também nós não teremos nenhum problema, nenhuma dificuldade. Porém, há uma outra questão muito séria e que tem sido debatida ao longo dos nossos estudos, ao longo das nossas conversas com vários amigos monoteístas, que é a questão, como nós já sabemos, da insistência de alguns de que Noahides ou Bnei Noach podem sim cumprir mitzvot dadas aos judeus. E eu peço que vocês perdoem a minha insistência nisso, mas eu tenho que revisitar esse tema e colocar mais argumentações para vocês, para que vocês possam usar isso, né, na defesa do ponto de vista dos monoteístas estritos. Isso é de fundamental importância. Que as pessoas conheçam a nossa posição, que na verdade não é uma posição nossa, por assim dizer, é uma posição da Halakha, é uma posição do judaísmo quando tratado a nível universal, e uma abordagem sim ortodoxa, certo? Extremamente ortodoxa, que é a posição tomada pelo monoteísmo estrito, é a halakha ortodoxa, não é a halakha liberal, progressista, massorti ou coisa parecida. Nós, primeiramente, como grupo de estudos das leis noéticas, o monoteísmo estrito preza a halakha ortodoxa. Eu sei que há várias visões, nós sabemos que há várias visões que discordam, que destoam disso, ou que de alguma forma entendem de forma diferente, ok? Isso dada a plena liberdade para que as pessoas tenham suas opiniões, né? As pessoas podem ter opinião sobre fatos, mas as pessoas não podem ter os seus próprios fatos. Então isso é de fundamental importância que a gente coloque na cabeça. Nós podemos ter opinião sobre fatos, mas não podemos ter os nossos próprios fatos. Os fatos estão na halakha, na lei divina e na lei judaica, estão lá como elaborados por os sábios, como explanadas por eles, Hazal,
os sábios de abençoada memória, e nós seguimos exatamente a prescrição destes. Nós não derivamos, vejam vocês, nós não derivamos conhecimento das leis noéticas ou das leis universais a partir de rabinos modernos. Quero deixar claro isso para vocês. Ah, mas o rabino falando de tal, falou tal coisa. O rabino aí do século XX, do século XXI aí, do século XIX, falou tal coisa. Nós não estamos interessados na opinião rabínica moderna. Vou deixar claro isso para vocês. Respeitamos, sim, toda e qualquer opinião, mas nós não estamos interessados na opinião rabínica moderna. Nós estamos voltados para a halachá, que não é opinião. Halachá é lei. Estamos voltados para a halachá que foi explanada tanto na Guemará como no Mishneh Torah. Este grupo é ortodoxo. Este grupo segue a ortodoxia. Portanto, independente do que rabinos modernos pensem ou expliquem acerca das leis noéticas, se isso for opinião e não estiver embasado na halachá, nós simplesmente descartamos. Simples assim. Nós nem chegamos a considerar. Por quê? Porque uma opinião moderna que de alguma forma não encontre respaldo na halachá, ela é apenas uma opinião. Sendo assim, a opinião deve ser descartada, porque se a lei fala ao contrário, obviamente, né, que nós não a seguiremos. Não seguiremos opiniões. Um outro fato importante é que nós devemos entender que halachá é lei, e com relação à lei, você não tem que ter opinião. Nós não podemos ter opinião em relação às várias leis do Estado. Nós temos que cumpri-las. Porque não cumprindo, isso seria uma insubordinação à lei civil, à lei do Estado. E isso vai contra os próprios princípios do judaísmo, onde nós encontramos, por exemplo, Diná de Malchutá Diná, a lei do Estado é a lei. E imagine então com relação a halachá. Halachá é lei, não é opinião. Então, desta forma, este grupo preza o que nós derivamos de conhecimento das leis universais acerca destas fontes tradicionais. Não de fontes modernas, não de opiniões modernas. Isso fica bem claro. Pois bem, depois desse preâmbulo, dessa abertura, eu gostaria de discutir com vocês um termo, uma expressão bastante comum na Torá, bastante comum na tradição judaica, que é o termo Kedushá. Eu tenho tratado várias vezes com vocês desse termo, já mencionei esse termo algumas vezes para vocês. Bom, Kedushá é traduzido normalmente como santidade, gente. Santidade, Kedushá. Só que Kedushá, ela pode ser vista no judaísmo, por exemplo, de várias formas. A primeira forma, quando você fala Kedushá para um judeu, o que vem à mente dele é uma seção da Amidá. Amidá é uma das orações, é uma das tefilot que o judeu recita no seu dia a dia, também chamada de Shmone Esrei Barachot, as 18 bênçãos. E a Kedushá então parte, é uma seção desta oração, onde se santifica o nome de Deus, dizendo Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Então, quando você diz Kedushá, a primeira ideia que vem à mente do judeu é essa seção da Amidá, onde se santifica o nome de Deus. Muito bem, mas Kedushá não é só isso. Se você for identificar a palavra em si, ela vai ter, digamos, amplo respaldo na Torá, só que usado em relação a, por assim dizer, em dois momentos. Kedushá é um termo usado em relação ao próprio Deus, ao próprio Criador, ao próprio Eterno, ao próprio Hashem. E Kedushá também é usado em relação a Israel, ao povo judeu. Vejam, basicamente,
nesses dois momentos, quando tratamos do próprio Eterno, do próprio Hashem, e quando tratamos do povo de Israel. Então a Torá usa a ideia de Kedushá em relação ou melhor, a esses dois pontos. Bom, e o que seria exatamente Kedushá? Kedushá significa, vocês sabem, santidade. Mas essa santidade, gente, deve ser entendida, deve ser compreendida de forma diferente. Diferente ao que nós, normalmente, no Ocidente, pensamos. Quando nós falamos em santidade, aqui no Ocidente, nós pensamos basicamente naquela ideia das religiões, em que esta pessoa ou aquela pessoa é santo. Mas essa é uma ideia poluída, é uma concepção poluída pela mente ocidental, pela religiosidade ocidental. Santidade não é aquela pessoa piedosa, aquela pessoa que faz milagres. Santo não é aquela pessoa que faz milagres, ou que ou que é uma pessoa piedosa, etc. Não é necessariamente. Não é necessariamente. Nós teremos outras palavras, talvez, para descrever pessoas assim, né? Ou as religiões têm as suas próprias palavras e usam o termo santo em relação a essas pessoas. Pessoas que supostamente fazem milagres, que supostamente aí vivem uma vida de piedade em relação ao semelhante, em relação a Deus, etc. Né? Pessoas que são cultuadas como se fossem quase umas semidivindades, né? Esses são os santos da religião. Mas santo, Kadosh, da onde nós temos o termo Kedushá, não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. O termo Kadosh, ou o termo Kedushá, refere-se a separar. Separar. E o termo quando usado em relação a Hashem, em relação a Deus, nos transmite a ideia de que Hashem é a divindade única. Porém, é importante que se foque na separação, na distinção de Hashem, na sua santidade, na sua Kedushá. Por quê? Hashem não tem nada a ver com este mundo físico. Hashem não tem nada a ver com esta realidade física. Por isso ele é Kadosh, por isso ele é santo, por isso ele é separado. Santo não tem a ver necessariamente com as atitudes. Implica, mas não tem nada a ver necessariamente com as atitudes. Ou com o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Kadosh, no hebraico, significa simplesmente estar separado ou distinto. Separado ou distinto. Tão somente. Portanto, por que Hashem é separado? Porque ele é distinto? Porque ele não tem corpo, não tem materialidade. Ele não tem fisicalidade. Por isso ele é Kadosh. Kadosh, separado, distinto, diferente. E também, ao mesmo tempo, é diferente dos deuses das nações. É distinto, é separado dos deuses dos povos. Por quê? Porque só ele é realmente, de fato, criador. Tudo mais, inclusive os deuses das nações, são criações humanas. Nesse caso, quando o homem faz para si um Deus, ele cria o seu Deus. Ou seja, o seu Deus torna-se parte da existência, por assim dizer, por meio do seu ídolo, da sua imagem, do seu quadro, ou da sua devoção, do seu culto. Mas Hashem é totalmente distinto disso, porque ele é Kadosh, ele é separado, ele é diferente. Entenderam? Diferente, distinto. Não tem corpo, não tem fisicalidade, não tem materialidade. Por isso ele é Kadosh, separado. Kadosh, separado, distinto, diferente. E com relação a Israel, o termo Kedushá, quando Israel é chamado de Am Kadosh, povo santo, as pessoas muitas vezes aqui no Ocidente acham, mas como que Israel é um povo santo? Se ele pecou, se ele fez bobagem, se o povo judeu cometeu idolatria, se foi expulso da sua terra, se destruiu o templo, se os profetas falaram contra aquelas gerações, como é que Israel pode ser Am Kadosh, povo santo? Como? Como? De que forma?
Aí é que as pessoas não entendem, porque elas entendem santidade pela perspectiva, pela ótica da religião ocidental. Ainda tem resquício nessas pessoas. Eles podem até ter saído da religião cristã, por exemplo, mas ainda tem resquícios nela de concepções erradas, equivocadas de santidade. Israel é Am Kadosh, não porque ele é um povo perfeito, como a ideia de santidade ocidental nos transmite, mas Israel é um povo separado, distinto, diferente. Por isso é Kadosh. Por isso aplica-se Kedushá. Israel tem Kedushá. Então, por quê? Por que Israel tem Kedushá? Porque existe essa distinção, essa separação. Apenas então somente. Israel foi chamado para ser Am Kadosh. Povo santo, povo distinto, povo separado. E de que forma, meus amigos, se Israel andar com as nações, Erukot Hagoi, de acordo com os estatutos dos gentios, como que Israel pode ser Kadosh? Se Israel entrar, digamos, em aliança com as nações, de acordo com a Torá nos mostra que havia uma proibição de que Israel entrasse em aliança com as nações, se Israel seguir Hokot Hagoi, o estatuto, as leis dos gentios, de que forma Israel estaria sendo Kadosh? Como Israel estaria sendo separado, distinto, diferente? De que forma? Estaria sendo a mesma coisa do que as outras nações. Não haveria diferença alguma, não haveria kedushá, não haveria distinção. E isso é importante para que nós entendamos o restante do contexto de toda essa história. Israel é chamado para ser Am Kadosh justamente porque é uma nação sacerdotal separada para um propósito. Aí reside a santidade de Israel. Não nas suas ações necessariamente, não nas suas perfeições, porque realmente não são perfeitos, são pessoas como nós, como qualquer outra pessoa. Não existe nada de diferente num judeu, na fisiologia judaica, nem na alma judaica. O que existe é uma distinção, uma eleição divina, uma separação para que eles tragam ao mundo o efeito que Hashem deseja. Essa é a Kedushá de Israel. E nós podemos encontrar isto, eu vou mostrar para vocês aqui agora, aqui, neste texto, do livro de Shmot, capítulo 19, versos 5 e verso 6. Vejam vocês. Nós temos ali, verso 5. Ve'atayim shamoa tishmiu bikoli ushmartem et beriti vehi item li segula mikol ha'amim ki li kol ha'aretz. Aqui Deus diz que se Israel guardar, observar as suas leis, a sua aliança, então eles serão um povo particular de Deus, sobre toda a terra. E o que é ser um am segular, um povo particular, um povo peculiar? O verso 6 nos diz: Ve'atem tihiu li mamlechet kohanim ve'goi kadosh. Ele hadvarim asher tedaber el bnei Israel. Ve'atem tihiu li mamlechet kohanim. E vocês serão para mim um sacerdócio, um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Ve'goi kadosh, e um povo santo. Interessante que Israel é chamado de Goi aqui, estão vendo? Olha só. Para quem lê hebraico, está vendo aqui facinho. Goi Kadosh. Ou seja, um Goi Kadosh, um povo santo. Uma nação santa. Então Israel seria uma nação santa. Deveria ser uma nação santa. Separada, distinta, diferente. Essa diferença, essa distinção, então tem a ver justamente com a função para a qual Israel foi chamado à existência, que é justamente anunciar o monoteísmo, anunciar pelo exemplo o monoteísmo, por aquilo que eles criam, por aquilo que eles defendiam, por aquilo que eles faziam, o monoteísmo. Essa é a Kedushá de Israel. Agora a minha pergunta é, se Israel fosse igual aos povos do mundo,
semelhante em suas ações, seguissem os princípios das nações, de que forma ele seria Kadosh? Não haveria maneira de ser Kadosh. Não haveria. Porque seria igual, idêntico. Na mesma proporção, eu quero lembrar vocês que se um não-judeu, nós, no caso, Bnei Noach, se nós, de alguma forma, desejarmos passar a cumprir mitzvot dadas a Israel, que justamente as mitzvot é que distinguem Israel, tornam nação santa, nação separada, se nós desejarmos cumprir mitzvot de Israel, de que forma Israel será Kadosh? Eu digo, sem estarmos devidamente credenciados. Se não estamos devidamente credenciados, nós estamos fazendo duas coisas erradas. Primeiro ponto, estaremos usurpando aquilo que não é nosso, a santidade que não nos pertence, a kedushá que não nos pertence, isso é roubo, isso é gezel. E o segundo, nós estaremos de alguma forma, fazendo com que Israel não seja Kadosh, não seja distinto. Pior ainda é quando autoridades do judaísmo permitem isso, permitem que não-judeus cumpram mitzvot judaicas. Porque eles estão dando amplo acesso, estão abrindo a porta, por assim dizer, para o ladrão. O termo é pesado, mas aquele que faz isso, ele rouba. Ele rouba. Rouba a posição que é de exclusividade judaica, de exclusividade da nação israelita. Isso não é nenhum privilégio, não, gente. É uma questão de lei. Ah, mas Israel, o que Israel fez para merecer? Não vem ao caso aqui agora. É um caso legal, apenas. Se fizermos assim, estaremos roubando. Simplesmente. Se fizermos dessa forma, estaremos roubando. E quem abre as portas está dando acesso. Então é preciso que se tome muito cuidado com relação a esse posicionamento que é muito, muito equivocado, que realmente é, aos olhos da lei, aos olhos da halakha, é um comportamento totalmente equivocado, totalmente errado.